Igreja Batista em Abreu Lima. Em casa, reúna sua família e ore pela sua casa, pelos idosos de nossas famílias, pela Igreja de Cristo no mundo, para que esse vírus seja controlado no mundo todo. É pelos profissionais de saúde que estão no combate na linha de frente. Primeira Igreja Batista em Abreu Lima, no combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde lançou o TeleSUS para ajudar você a identificar os sintomas do coronavírus sem precisar sair de casa. Caso queira entrar em contato conosco, basta escolher o serviço que for mais conveniente para você. Vamos apresentá-los agora. Aplicativo Coronavírus SUS. Primeiro, você precisa baixar o aplicativo no seu celular. Nele, além de receber orientações sobre como se prevenir do coronavírus, você responde um questionário simples sobre a sua saúde. De acordo com as suas respostas, o aplicativo indicará o melhor a ser feito. Chat online. O chat online deve ser acessado pelo site saude.gov.br/coronavírus. Lá, você inicia a conversa e digita todos os seus sintomas. Dessa forma, o TeleSUS recomenda se você deve ficar em isolamento domiciliar ou se deve procurar um posto de saúde ou hospital de referência. Se você foi orientado ao isolamento domiciliar, fique tranquilo. O TeleSUS vai fazer um monitoramento do seu estado de saúde durante todo o período. Caso apresente piora dos sintomas, você será orientado a procurar um posto de saúde ou hospital de referência. E olha que interessante, o contato não se perde durante o tratamento. O Ministério da Saúde acompanha seu caso enquanto você estiver em isolamento ou internado e até mesmo após a alta hospitalar. TeleSUS. Consultas. É uma bênção de Deus estarmos juntos novamente. Eu acho até assim melhor por causa da interação do que eu apenas gravar o estudo e colocar lá. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos agradecer a Deus por estarmos aqui juntos, aprendendo da sua palavra. Vamos orar? Eu queria que lê, Horácio. Oremos. Deus, muito obrigada, ó Pai, por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos juntos, ó Pai. Tu sabes que estamos passando por dias tão difíceis, ó Deus, mas te agradecemos, onde a gente se reabastece, ó Deus, da tua palavra. A gente encontra, mesmo que virtualmente, nossos irmãos em Cristo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por essas oportunidades. Ó Pai, a gente vem te pedir agora, ó Senhor, para que esse show seja uma bênção, ó Deus, e que de forma especial venha tocar no coração de cada um. Que tu fale com cada um do jeito que tu queres, do jeito que o Senhor deseja, Senhor. Vem nos abençoar, abençoe nossas famílias, continua nos protegendo, ó Pai, nos livrando desse vírus tão triste, ó Deus, que tem feito tantas pessoas sofrerem, ó Senhor. Esteja conosco em todos os momentos e que isso tudo venha passar o mais rápido possível, para que a gente possa se ver pessoalmente, abraçar, que é isso que a gente tanto gosta, ó Senhor, nos confraternizar. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, nós vamos falar sobre a soberania de Deus e o seu reino no meio de nós, né? E esse texto da gente está em Marcos 4, de 26 a 34. É o texto que fala, é o capítulo todo, a gente pode chamar que é um capítulo, é praticamente um capítulo agrícola, porque esse capítulo, ele está falando tudo sobre plantas, sementes, está falando tudo sobre essa questão, né, do plantio. Por falar nisso, por isso que eu pedi que vocês trouxessem as plantinhas, né? Aqui a minha plantinha, ela é um cacto, né? Na verdade, eu não sei como é que se cuida de cacto. Eu ouvi falar que é uma planta que a gente não precisa muito estar aguando muito, tal, tem que botar em um lugar refrigerado. Na verdade, eu não sei como ela nasce, não sei como ela cresce, não faço ideia, só vejo sempre essa... E outra coisa, uma coisa que eu sei é que cada partezinha dela que sai dela pode virar uma outra planta, né? É isso tudo que eu sei sobre o cacto. Fala tu, querida, da tua planta. Como é o nome dela e o que é que ela... Ela é ornamental? Eu sei o nome dela, é Maravilha. Olha aí, ela é rosa, aí acho que tá parecendo vermelho para vocês. Mas dá uma florzinha em cada galho. Só água constante e sol. Somente. Ela é uma planta simples, Betinha. Ah, beleza. O que esse texto da gente traz para nós é exatamente isso. Nós amamos a natureza, nós gostamos de plantas, nós queremos plantas para enfeitar, para alimentar, para remédio,
mas nós não fazemos ideia como essas plantas podem se desenvolver. Alguns cientistas podem até dizer como é que crescem essas plantas, como é que elas se desenvolvem. Mas na época em que foi feita essas parábolas, o conhecimento científico era muito pequeno e não tinha como a gente ver se realmente esse conhecimento de germinação, de brotar, de crescer, chegava a esse pessoal todo, né? Então, para isso, Marcos 4, de 26 a 34, nos fala sobre as parábolas das sementes que germinam por si só e a parábola do grão de mostarda. E no início do capítulo 4, ele fala sobre a parábola do semeador, né? Então, é todo um capítulo praticamente trabalhando com a questão da agricultura. Apenas a última parte do capítulo é que vai falar uma coisa, que é a história da tempestade. Mas o capítulo quase todo é trabalhando sobre sementes, germinação, planta e crescimento. Nosso texto está aí, você vai me acompanhando. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando o fruto já se mostra, logo mete-lhe a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se, e debaixo de sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas, nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular a seus discípulos. Então, a gente está vendo aqui, praticamente, grande parte do texto, e a gente está vendo que a primeira parte falou a parábola do semeador, aí na segunda parte, foi a aula que a gente deu na semana passada, que ele vai fazer um link com a candeia e a parábola do semeador. Logo em seguida, ele vem e trabalha essa parábola, que é a questão da semente quando é lançada na terra. E é muito importante quando a gente vê esse link. Parece que quando a gente vai ler o capítulo 4, as coisas estão soltas, mas não estão. Estão todas elencadas, todas ligadas. O ensino de Cristo tem todo um sentido. E Marcos, ele se apega a muitos detalhes, como a gente viu no início dos nossos estudos. O livro de Marcos, ele tem essa parábola, essa parte mesmo da parábola da semente que germina, não existe nem em Mateus, nem em Lucas. Só existe no livro de Marcos. E ele fala exatamente da proliferação do reino de Deus, que é como uma pequena semente, tão pequenina, mas que pode fazer um campo inteiro germinar. Então, aqui nós vemos um paralelo entre a parábola, as três parábolas, né? A parábola do semeador, a da semente e a do grão de mostarda. A parábola do semeador, a ênfase está no terreno onde vai ser jogada a semente, tanto que ele vai fazer toda uma ilustração de como é cada terreno e como cada terreno recebe aquela semente. Nessa da semente, quando ele começa a falar da semente que germinou sozinha, a ênfase já não é mais o terreno, a ênfase é o crescimento misterioso dessa semente. E a parábola do grão de mostarda já tem uma outra ênfase, que nem é quem semeia, nem é o terreno e nem a semente, mas em si a expansão da planta quando cresce, que aí ele vai dar a conotação do reino de Deus. É a planta quando cresce e quando produz, a produção. Aqui vocês estão vendo uma imagem da sementinha embaixo da terra. Nós hoje conhecemos, e acredito que Jesus também sabia disso, porque ele fala da semente que para germinar tem que morrer, em outras parábolas ele fala isso, e aqui a gente está vendo na imagem a sementinha, e a planta começa a se libertar dessa casca da semente, e ela começa a abandonar aquela parte que era velha da semente, e começa a nascer uma nova planta.
E o que Jesus dá ênfase aqui é que essas coisas ocorrem por mistério de Deus e por vontade de Deus. Cabe ao homem, ao agricultor, apenas confiar nisso, que ele plantou, que ele vai fazer a parte dele, ele vai adubar, ele vai aguar, mas ele não tem como decidir esse crescimento, ele não tem como ver. Por mais que tenham-se tecnologias hoje, o homem não consegue dominar se ele vai produzir muito ou se ele não vai produzir. E até quando ele tem todo esse domínio, Deus pode vir mandar uma chuva ou uma seca e todo aquele planejamento dele, do agricultor, ir por água abaixo. Então, ele enfatiza que o agricultor não sabe explicar esse crescimento, principalmente naquela época em que a parábola foi dita, proferida por Jesus. Esse mistério científico ainda não era tão aberto como é hoje para nós. Então, até é possível descrever, como a gente vê, a ciência hoje tem uma tecnologia grande, o processo de germinação, a gente vê até por foto, porque a ciência já mostrou isso. Então, o homem tenta artificialmente, mas não consegue. Por isso que eu trouxe essa plantinha aqui. É bonita. À primeira vista, assim, a gente imagina que seja de verdade, mas observando bem, a gente vê que ela é artificial, o homem consegue produzir isso, mas não existe vida nisso. Não existe nenhuma coisa que possa ajudar a gente, humanamente falando, a não ser agradando os olhos. Mas não surte nenhum efeito para nós como vida. Não tem vida. O que o homem produz, imitações, sem vida. O que Cristo produz, tem vida. E é isso que ele vai ressaltar. Ao agricultor, resta apenas confiar, fazer sua parte e confiar. Trazendo isso para nós, para a vida do cristão, nós somos aquele que planta a semente. É aquele que rega. Nós somos aqueles que anunciam as boas novas e até testemunhamos através da nossa vida. Mas o crescimento, a conversão, não somos nós que fazemos. Então, toda a função de crescimento cabe a Deus e não a nós. A nós cabe a nossa parte de nutrir, de alimentar, de regar. Mas o crescimento, quem dá é o Senhor. Aqui também nós temos... o reino de Deus é assim. Plantamos a semente do Evangelho, mas o mistério do crescimento pertence a Deus, né? Eu queria que alguém pudesse fazer a leitura de 1 Coríntios 3, de 6 a 7, que está aí na nossa tela. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Jesus, desde aquele momento, já naquela época, ensinava que o crescimento da planta, o mistério dela crescer, o homem pode dormir, acordar, dormir novamente, dormir durante o dia, dormir durante a noite, e ele não conhecerá o mistério do crescimento dessa planta. E hoje nós vemos pessoas que dizem, que abrem a boca e falam, a minha igreja é assim porque eu faço isso, a minha igreja, meu povo, alguém se converteu porque eu preguei, a pregação que eu faço, e parece que a pessoa tem domínio do crescimento espiritual de alguém quando não tem. O próprio Paulo, que poderia ter autoridade de dizer, porque ele tinha vida, tinha testemunho, tinha conversão, conheceu Cristo de perto, podia dizer que dependesse dele alguma coisa, mas ele não fez isso. É aqui quando ele diz, eu plantei, e Apolo até regou, Apolo, discípulo dele, que deu continuidade ao crescimento do ministério de Paulo, que deu continuidade, mas ainda assim, nem ele, nem Apolo é responsável pelo crescimento. Quem é responsável pelo crescimento é Deus. Então, ainda que qualquer um dos homens faça vanglória de si mesmo por causa das coisas que fez e alimenta seu ego por causa disso, não é responsável nem pelo crescimento de igreja, nem pelo crescimento pessoal das pessoas, nem pelo crescimento espiritual de um rebanho ou de um grupo. Quem é responsável por esse crescimento é Deus. A lição que a parábola da semente traz para a gente, são diversas lições e a gente vai começar a perceber várias coisas. Eu destaquei aqui 5 coisas importantes que ela vai trazer para nosso crescimento espiritual. A parábola da semente, germinando secretamente, ensina que Deus é soberano e somente Ele tem controle da operação da salvação
É Deus quem dá o crescimento. E isso é uma obra exclusiva dele. Quando eu estava observando um estudo essa semana, quando Jesus perguntou aos apóstolos, quem vocês dizem que eu sou? Não, quem as pessoas dizem que eu sou? E foi dizendo, um João Batista, outros Elias que voltou, alguns dos profetas. E Jesus teve um interesse em saber o que é que os discípulos dele estavam pensando sobre ele. E aí Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, tu agora és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Quando ele faz eu vou edificar, ele está dizendo, eu vou fazer crescer a minha igreja. Não é sobre Pedro. Pedro não tinha nenhuma influência sobre o crescimento da igreja. Quem tinha era a palavra que Pedro proferiu. É aquela palavra que Cristo é o Filho do Deus vivo, em que a igreja seria edificada. Então, a responsabilidade de crescimento não é de homem nenhum, é exclusividade de Deus. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus para nutrir a igreja, pregar aos que precisam ouvir a palavra, fazer a nossa parte como Apolo e Paulo, plantar e regar. É responsabilidade de Deus e vontade de Deus fazer essa edificação, porque ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, cabeça da igreja, onde nós edificamos as nossas vidas sobre ele, né? Segundo ensinamento, ensina que Deus dá o crescimento e sabe o tempo de colher. É Deus quem sabe. Ele faz crescer e ele sabe o dia da colheita. É ele quem sabe o momento da colheita. Tanto que o próprio Cristo diz, ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o Filho, só o Pai. Então, o momento em que chegar a colheita, nossa função, que é a pregação da palavra, nossa função, que é o testemunho da palavra, essa função é nossa. Mas nós não sabemos em que dia Deus vai fazer essa colheita da grande ceifa que nós estamos plantando. É Deus quem sabe. E quando chegar o momento certo, lembra que no final do texto vai lá dizer, o homem planta, vai dormir, acordar, não sabe o mistério da semente, a semente cresce, e logo vai vir a ceifa e passa a foice. E aí está o ato de Deus em colher, em fazer o julgamento de tudo aquilo que nós plantamos, de todas as pessoas que entenderam, de todas as pessoas que ouviram e que receberam. Então, essa parte fala da soberania de Deus. A determinação da nossa vida eterna está na mão de Deus. Cabe a nós receber essa palavra e frutificá-la num terreno fértil, ouvindo e recebendo e edificando-se nessa palavra. O terceiro ensinamento dessa primeira parte, né, da semente que se germina sozinha, ensina que a colheita é um momento de vitória. Todo agricultor planta e fica esperando chegar o dia da colheita. Agora nós estamos no mês de junho e é o mês da comida junina. Por que é o mês da comida junina? Não é por causa do São João, é porque é plantado em março e logo é junina por causa de junho. E aí essa comida, fica todo mundo esperando que essa espiga cresça, que frutifique, para que a gente tenha comidas gostosas. E a alegria nossa é sentar na mesa e provar daquelas comidas gostosas. E quem não se alegra no período da colheita? Então, ensina que o momento dessa colheita não é um momento de tristeza, porque quem tem medo desse momento de colheita é porque, na verdade, não se fundamentou em Cristo. Porque aquele que tem certeza da salvação vinda de Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo, anseia por esse dia. O apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, vai dizer, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Eu posso imaginar o desejo que João tinha. Ele foi o último dos apóstolos ainda a resistir à perseguição da igreja, o último a ser sacrificado pelo evangelho. E eu imagino, quando ele escrevia esse livro, a alegria que ele ficava ansioso pela vinda, pela colheita de Deus. Né? E nós precisamos ter essa alegria, porque o dia da colheita é dia de vitória. Embora esse dia só Deus sabe, nós devemos aguardar ansiosamente e confiando que Deus está no controle. Nós temos visto muito ultimamente as pessoas falarem, tenham cuidado por causa de ideologias em proteção à igreja, para a igreja não ser perseguida.
Eu digo aos irmãos que a igreja é profético. Por mais que nós façamos, tudo que nós fizermos para que a igreja não seja perseguida, na verdade, a gente pode se esforçar, mas a igreja vai ser perseguida. Qual é o nosso papel? É lutar para que a igreja não seja perseguida? Não. É lutar para que a gente se fortaleça, para que no momento da perseguição eu esteja tão forte, tão resiliente, para fazer igual os primeiros cristãos, que em meio a toda perseguição conseguiam louvar a Deus, adorar a Deus, pôr o joelho no chão, abrir as portas de suas casas de forma escondida, para que os discípulos pudessem entrar, pregar o evangelho. Essa força nós precisamos sentir, nós precisamos ter. Infelizmente, a igreja vai ser perseguida, mas nós temos que confiar que Deus está no controle e que nós seremos protegidos e amados por Deus, como sempre fomos. O quarto ensinamento é que ensina que o crescimento do reino de Deus no coração do homem é um mistério. Não adianta as pessoas tentarem explicar de qualquer forma. Óbvio, eu vou contar meu testemunho e ele pode impactar alguém. As pessoas podem impactar uns aos outros com seu testemunho. Mas o mistério de mover o coração, o mistério de chegar lá no fundo, de tocar o coração, é do Espírito Santo. Só Deus conhece. Como é que só Deus e a pessoa que está vivendo essa experiência é que sabe como é que é o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Se eu fosse perguntar aqui a qualquer um de vocês como foi a experiência de vocês sentirem Deus se aproximando de vocês, você vai tentar me explicar, eu vou tentar entender, eu vou ficar feliz com o que você me contar, mas só você sabe o que você sentiu quando o Espírito Santo entrou na sua vida e mudou a sua história. Vai em Filipenses 1,6. Vamos pedir a Kíria que leia aí Filipenses 1,6, que está aí no texto. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É aquele que começou a boa obra, é Deus. Ele que começa todo o mover na nossa vida, a transformação na nossa vida. E ele vai completá-la até o dia de Cristo. Nós vivemos um processo. Nós recebemos Cristo, aquela semente foi plantada em nosso coração, o crescimento que Deus dá em nossas vidas, ele é contínuo. O processo de santificação é contínuo. Nós não alcançamos a perfeição aqui. Nós só vamos alcançar a perfeição na eternidade. Então, enquanto estamos aqui, vivemos esse processo de crescimento. Quando chegar a colheita, nós estaremos aptos a receber um novo corpo, um corpo glorioso, um novo nome, e aí essa obra vai ser completada. Mas tudo por obra de Deus, não nós. Não sou eu, com os meus esforços, que vou me levar a essa eternidade. Quem me leva a essa eternidade é o sacrifício de Cristo. Esse meu esforço de me tornar, de buscar esse processo de santificação, é eu estar abençoando a mim mesmo, é eu estar nutrindo a mim mesmo, é eu estar feliz em estar crescendo com Cristo e Cristo em mim. Então, essa obra é completada por Deus. O quinto ensinamento desse textozinho, da semente que germina sozinha, é que ensina que o cristão deve ser paciente como o agricultor. Quando semeamos o evangelho, não devemos desanimar, quando não vemos resultados imediatos. Jesus nos ensinou que o processo exige paciência. O agricultor dorme e acorda diariamente. De repente, de maneira maravilhosa, a semente germina e desponta na terra. Olha que coisa linda, não é? Nós somos aqueles que semeamos. Às vezes nós estamos na igreja, a gente fica pensando, nossa, uma mensagem como essa, se eu não fosse crente, eu até me convertia. Como é que as pessoas não se convertem? Vamos ter paciência, porque a obra não é de quem pregou. A obra é de Deus. Muitas vezes, a gente também está na igreja e alguém faz uma mensagem que a gente fica pensando, nada a ver. O irmão não disse coisa com coisa. O irmão se perdeu, repetiu. Aí, no final, tem uma conversão. Aí você faz, o que é isso? Como é que pode uma mensagem dessa uma pessoa se converter? A gente fica colocando na mão do pregador
a missão de convencer, a missão de converter. E é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, não, por mais que tenha sido belíssima a mensagem, o Espírito Santo de Deus é quem trabalha, é quem molda o coração, é quem vai fazer a obra. Não é quem pregou, não é a palavra que foi pregada, mas é o Espírito Santo que trabalha nos corações. Então, tenhamos paciência, façamos a nossa parte como agricultor. Se a colheita demorar, se a plantinha não nascer, espere em Deus, porque é na vontade e no tempo dele, porque há tempo para todo propósito, essa plantinha vai nascer. Queria que outro alguém aí pudesse desligar seu microfone e ler esse texto aí, Tiago 5, 7 e 8. Por gentileza, alguém faz isso? Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra, e tem paciência até receber a chuva do outono e da primavera. Tende também vós paciência, e fortalecei-vos os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Amém, que maravilha. Veja só, o próprio Tiago nos ensina a ter paciência, né? Até a vinda do Senhor. E que aí ele ainda faz comparação. Veja o lavrador, que é o agricultor, ele aguarda o precioso fruto da terra com paciência. Então, às vezes, a gente tem um amigo, a gente tem um parente, aí a gente faz, poxa, eu já preguei tanto para essa pessoa, já falei tanto, orei tanto, Deus. Olha, no tempo certo, no tempo de Deus, essa mensagem, essa palavra, a gente sabe de histórias de mães que oraram por filhos há anos e que pacientemente aguardou no Senhor. E o Senhor veio a transformar vidas. No tempo de Deus, tudo vai acontecer. Não depende de nós. O crescimento, a frutificação, depende do Espírito de Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, pregar esse evangelho. Nossa parte é essa. E com grande alegria e com testemunho, para que as pessoas possam ver através de nós Jesus Cristo, como foi dito na lição passada, né? Agora nós vamos falar um pouco sobre a outra parábola, né? Que é a parábola do grão de mostarda. Lá no nosso texto, que foi lido no início, no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35 não, perdão, o versículo 30, vai dizer, e disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Buscando um pouco esse menor de todas as sementes na terra, a gente sabe que cientificamente existe, e até hoje, né, nós conhecemos sementes ainda menores que o grão de mostarda. Existem sementes menor que o grão de mostarda. Embora, no contexto histórico em que a parábola foi dita, havia naquela época um dito popular que dizia, quando alguém quisesse comparar a pequenez de alguém, dizia, é como um grão de mostarda. Então, é tão pequeno quanto o grão de mostarda. E havia sempre esse trocadilho naquela época. Então, Jesus, quando usou isso, usou contextualizando com a sua época. Hoje em dia, nós sabemos, nós até podemos dizer que o reino de Deus é tão pequeno quanto um grão de mostarda, embora ele não seja a menor de todas as sementes, por hoje termos um conhecimento maior. Mas naquela época era uma semente tão pequena que havia esse dito popular. Fulano é tão pequeno, ou isso que ele falou, é tão pequeno quanto o grão de mostarda. Então, Jesus foi e comparou, usando um provérbio popular que era dito na época, né? O reino de Deus é como um grão de mostarda, a menor de todas as sementes. Mas, quando é semeada, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças. Existem textos que dizem assim, a maior de todas as árvores, mas aqui estava se referindo às hortaliças. E realmente, vocês vão ver no final, a mostarda, a planta de mostarda, existem vários tipos. Uma delas chega a alcançar 3 metros de altura, a plantinha da mostarda. Então, aqui, Jesus usou essa simbologia. É uma semente tão pequenininha, mas quando cresce, e tem outro detalhe, as plantas da mostarda, quando crescem, elas têm muita ramificação. Por isso que
A Bíblia fala, os pássaros aninham-se nela, aninham-se, chegam, se acomodam. Aninhar-se, às vezes, nem sempre se diz, quer dizer botar ninho, mas aninhar-se significa ser acolhido, se sentir acolhido nos ramos da mostarda. As aves podiam comer das sementes, aproveitar a sombra, ser acolhido pelos ramos da mostarda. Então, toda essa conotação traz o reino de Deus e também alguns ensinamentos para nós. Por exemplo, um dos focos que a gente vai trazer dessa parábola é a transformação. Uma pequena semente se transforma em uma grande árvore. Várias vezes Jesus vai utilizar essas comparações do pequeno ser maior ou se tornar maior. A própria Bíblia, desde o início, vai nos mostrar pessoas que Deus escolheu, que eram pequenos e se tornaram grandes, que eram insignificantes aos olhos humanos, mas se tornaram grandes. O próprio Davi é uma grande lição de vida, de que Deus transforma o pequeno em grande. O próprio José, vendido como um animal para mercadores de escravos, e Deus fez em quê? Um grande governador do Egito. Então, desde sempre, Deus utiliza coisas pequenas para transformá-las em coisas grandes. Então, Deus também, no seu reino, torna pessoas simples e humildes como pessoas abençoadas e abençoadoras. E ainda fala que quiser ser o maior no meu reino de Deus, precisa ser o menor. Então, aqueles que se humilham serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados. Então, toda essa conotação de reino de Deus é aquilo que não é comum aos olhos humanos e ao reino humano. No reino humano, o que vale é grandeza, o que vale é poder, o que vale é riqueza. No reino de Deus, o que vale é grandeza de caráter, poder de persuasão para transformar e riqueza do evangelho do reino de Deus. Essa é o verdadeiro valor do reino de Deus. Queria que alguém pudesse ler aí para a gente, Isaías 60, 22. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Isaías 61, 22. Que coisa maravilhosa, né? Eu farei eu farei o menor virar 1000. Eu farei o mínimo virar uma nação forte. Abraão nem tinha filhos. E Deus deu a ele a promessa. Mas você vai ser pai de uma grande nação. Tentou fazer uma ajuda nos planos de Deus, mas não era aquilo. É aquilo que eu digo, o homem não pode controlar o seu crescimento, as promessas de Deus. É Deus quem está no controle de tudo, as decisões do crescimento espiritual vêm de Deus. Aí Deus disse, não, você vai ter a grande nação. E o único filho que Deus deu a Abraão, um só, hoje é uma grande nação, uma grande potência no mundo. Deus fazendo do mínimo um máximo, uma grande nação. A maior das hortaliças em seus ramos, pássaros se aninham. Como eu falei para vocês, a mostarda ela consegue chegar a algumas até 3 metros de altura. Pássaros fazem seus ninhos e existem os ramos. Quem são os ramos? Quem seriam os ramos dessa grande planta da mostarda? Nós somos os ramos, somos os escolhidos. Quem seriam os pássaros a se abrigarem em nós? São as pessoas sem Deus, que procuram, que buscam a Deus e que precisam, que estão... A Bíblia fala, Jesus fala lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Veja que coisa linda. Nós também, um dia, as pessoas já foram como pássaros, que tiveram sede de busca de Deus e se aninharam, né? No nosso testemunho, no nosso ensino, na nossa palavra, no proferir da palavra de Deus, como ramos. Mas um dia também fomos pássaros que buscamos isso. Aí nos tornamos ramos e somos agora abrigo para outros que buscam esse mesmo acolhimento. E aninhar-se é ser acolhido, como eu falei. O poder deste evangelho é tão grande que esta pequenina semente gerou vida em nós e nos fez também árvores frutíferas, sementeiras de Jesus.
Eu não sei se alguém tem Bíblia aí perto, queria que abrisse aí no livro de João 15, versículo de 1 a 7. Jesus disse: "Eu a vida e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele pode a fim de que limpem e deem mais uvas. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem." A gente pediu para dar uma lida nesse texto, para lembrar que aqui na parábola da mostarda, que fala que os pássaros se acolhem nos seus galhos, nos seus ramos, aí nós lembramos que Jesus nos chama de ramos, que nós somos o ramo, que ele é a videira. Então, nós somos ramos que acolhem pássaros. Não é? Algumas pessoas, alguns estudiosos, alguns mensageiros, colocam os pássaros como algo do mal, que vem tirar da mostarda, da semente. Não, a visão de pássaros como pessoas que necessitam de Deus é muito mais propícia, né, aqui nessa parábola, porque está falando do crescimento. E quando fala do crescimento, que pássaros vêm, buscam, e principalmente o finalzinho que diz assim, eles aninham-se à sua sombra. Então, eles estão buscando acolhimento, estão buscando alimento. Então, nós somos os ramos e as pessoas sem Deus vão buscar em nós esse alimento, porque nós produzimos o fruto. Agora, com Deus, com Cristo, ligado a Ele, porque se não estiver ligado a Ele, não produziremos fruto, não poderemos alimentar ninguém. Não é? Aí a gente precisa se colocar naquele papel de sou o instrumento de Deus para alcançar vidas na pregação da palavra. Somos responsáveis, né, nesse processo todo do grande agricultor, que é Deus, né? A semente é a palavra de Deus. Hoje, vos é chegado o reino de Deus. Lançai a semente, ainda que pequena a palavra, mas lançai. Você se surpreenderá lá na frente com o que Deus fará. Eu acho tão lindo essa fala aqui, esse comentário aqui. Lance a semente, ela pode ser pequena. Lance. Essa palavra pequena vai produzir coisa que você vai surpreender, se surpreender. Quantas pessoas não se converteram apenas pelo testemunho de uma humildade? Quantas pessoas não puderam ver Jesus, ver Deus trabalhar na vida de pessoas simples, que muitas vezes não tem nenhuma oratória eloquente, mas alcança a vida, chega a tocar no coração das pessoas. Várias pessoas têm esse dom, né? Então, lance a semente, da sua forma, do seu jeito, com a sua simplicidade. Às vezes você não consegue, talvez, ter o desinibir de cantar um hino lá na frente, você talvez não tenha coragem de pregar num grande grupo, mas você, com a sua humildade, com o seu testemunho, com o seu jeito de ser, alcança muitas vidas com suas boas ações. Muitas pessoas veem a diferença do teu ser, do teu jeito de ser, em comparação a outras pessoas. Lance sua semente, mesmo que pequena, ela vai surtir grandes efeitos. Olha aí uma imagem linda. Esse homem aqui é um agricultor que está no seu campo de mostarda. Olha só ele tentando alcançar a ponta da mostarda, mas ele ainda é menor do que a planta que ele está mostrando ali. Aí nós temos um versículo ainda do João 15:16. Queria que outra pessoa pudesse também ler isso para nós. Não me escolhestes vós a mim,
mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Amém. Então, amados, Deus nos escolheu, né? Às vezes a gente pensa que escolheu a Deus, aí na hora do chamado da conversão, aí aquele que quer aceitar Jesus, parece que é a gente que está fazendo a escolha, né? Mas ele nos amou primeiro, ele nos escolhe, e escolhe não só escolhe, ele nomeia. E ele nomeia para quê? Para que a gente vá e frutifique. Mas não só a gente frutifique, a gente tem que frutificar e o nosso fruto permanecer. Aí está aqui um grande milagre que nem a natureza consegue fazer, né? Que é o fruto permanecer viçoso para sempre. Ele vai chegar um tempo que, se permanecer na árvore, ele vai cair, caindo, ele murcha, ele seca. Naturalmente, é o processo da natureza. Mas na agricultura de Deus, o nosso fruto permanece, não é? A fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, ele vos conceda. E principalmente se pedirmos bem, se pedirmos para o bem, não só nós, mas daqueles que nos rodeiam. Porque a gente muitas vezes não recebe porque pede mal, está lá na palavra de Deus, né? Mas vamos nos fazer jus à escolha que Deus fez. De você, de cada um de nós, que ele escolheu e nos nomeou para que a gente dê fruto. Se a gente puder dar fruto no trabalho, se a gente puder dar fruto na escola, se a gente puder dar fruto em casa, se a gente puder dar fruto na rua, vamos fazer jus à escolha que Deus fez de nós. Ele nos nomeou para que a gente possa ir e para que a gente dê bastante fruto. Nos braços do Pai eu vou repousar e crer nas promessas de Deus para mim. E com oração eu irei plantar sementes da fé. E o meu louvor será como adubo para com que os frutos comecem a crescer. E as minhas lágrimas serão para regar sementes da fé. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo bom. Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima.